Olá, crianças, aqui é a professora Adriana. Vamos para a correção das nossas perguntas e para algumas curiosidades. Bom, vamos para a primeira, tá? Primeira, o poema diz que os tropeiros pernoitaram perto de um rio. Por que você acha que eles escolheram essa região para passar a noite? Eu abreviei um pouco a questão, tá? Eu achei muito longa. O rio ele servia para que os animais bebessem água, para que os tropeiros lavassem seus utensílios, se banhassem e pudessem seguir viagem na manhã seguinte. Nem humanos e nem animais sobrevivem sem água, tá certo? Não é verdade? Então, os tropeiros, eles também se sentavam ali na beira do rio, contavam causos, né? Se dormiam, né? Não tão perto do rio assim, né? Então, esta é a primeira. A segunda, a cidade onde você mora se localiza perto de um rio? Claro que sim. Aqui é conhecida como região dos Grandes Lagos, tá? E a cidade, ela foi fundada com o nome de um rio, que é o Rio Preto. Esse rio, ele era chamado assim porque a sombra das árvores, essa sombra dava, sem aqui a professora errou, dava, vamos lá, um aspecto escuro para suas águas. O Rio Preto tem dois pequenos córregos que vão dar nele, tá? Que é o córrego Canela, que passa pela Avenida Andaló, e o córrego Borá, que passa na Avenida Badibacite. Ora, mas onde estão esse córrego Borá aí, que tá esse córrego que eu nunca vi lá na Badi? Ou não tô vendo Canela na Andaló? É porque, gente, eles foram canalizados, eles passam por canos enormes, tá? Debaixo da rua, eles estão ali, embaixo das avenidas, tanto da Andaló quanto da Avenida Badibacite, tá certo? Então, e o rio também era preto, não porque ele era poluído, mas porque as árvores, elas faziam tanta sombra que essa sombra dava um aspecto escuro, tá? Para as águas do Rio Preto. Bom, vamos para a próxima. De onde vem a água utilizada na sua casa? Ó, a água de Rio Preto é o seguinte: metade da água, tá? Vem da represa municipal e do aquífero Guarani. 25% de cada um. Professor, o que é um aquífero? Tá? São águas subterrâneas, tá? O aquífero Guarani é gigante, pega quase todo o estado de São Paulo. E então essas águas desse aquífero, elas são aproveitadas para abastecer a cidade. E a outra metade da água da cidade, a primeira metade é da represa e do aquífero. A outra metade são de 326 poços profundos construídos pelo SEMAI, tá? O SEMAI fez vários poços artesianos profundos. Então, olha só, curiosidade, quase um terço da água da cidade, 28% é desperdiçada. E o SEMAI gasta 15 milhões de reais por ano consertando vazamentos, trocando tubulações pela cidade. Então, de vez em quando, falta água, é o SEMAI trabalhando, que é o Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto, ou às vezes falta água também porque é por conta da seca prolongada, né? Então, o SEMAI, esse Serviço de Água e Esgoto, é o responsável pela distribuição de água da cidade. Onde são vendidos os produtos que nós compramos? Hoje em dia são vendidos, lógico, nas lojas do comércio, dos shoppings, dos supermercados, hipermercados, atacadistas e nas feiras livres. Essa é a segunda parte das questões, né? Você já foi a uma feira livre na sua cidade? Como elas funcionam? Sim, acredito que todos vocês tenham ido às feiras. Elas são um pouco parecidas com as feiras medievais, né? Pequenos produtores e comerciantes vendem seus produtos com permissão da prefeitura para funcionar em certos locais. Vendem especialmente verduras, legumes, queijos e coisas do campo. Ah, professora, mas eu fui na feira e cheguei lá e vendiam capinha para celular, vendiam panela, vendiam outro tipo de coisa, roupa na feira, sim, mas a feira especialmente vende produtos do campo, de pequenos produtores rurais que têm autorização da prefeitura para estarem ali
vendendo, da vigilância sanitária que fiscaliza esses produtos também, a qualidade deles. Quais as principais mercadorias produzidas no seu município? Gente, o município de Rio Preto, tá? Ele tem coisas diversificadas, tanto no setor de serviços, que a gente vai ver na próxima aula, quanto na indústria, que eu já citei algumas indústrias. Então, eu coloquei aqui especialmente produtos do campo. Então, vamos lá, eu coloquei aqui, olha só, soja, cana-de-açúcar, milho, café, mandioca, arroz, laranja, feijão, algodão, banana, fumo, batata inglesa, tomate, trigo, uva, cebola, cacau, amendoim, pimenta do reino. Tudo isso a região de Rio Preto produz, tá? E além disso, a Rio Preto é a maior produtora de borracha do Brasil, tá? Ele é responsável por mais da metade, 58% da produção nacional de borracha, ok? Só que essas são as mercadorias vindas da agricultura que eu citei aqui, porque realmente Rio Preto, a região não é nem tão considerada pela agricultura, mas mais pelo setor de serviços, que a gente vai ver no próximo capítulo o que é, não é? Ou nas próximas aulas. Gente, agora um pouco de curiosidade. Nós falamos em Idade Média aqui, muito bem. Os historiadores, aqueles que escrevem os livros, que vão contar como aconteceu a história, eles dividem essa história em pré-história e história, ok? Professor, o que foi a pré-história? Pré-história, ela vai desde os homens das cavernas, tá? Os homens que estavam lá descobrindo o fogo, que o homem não conhecia o fogo primitivo, né? Não estava descobrindo a roda, estava descobrindo os primeiros metais, os primeiros utensílios. Então ela vai dessa época mais remota, mais antiga, até 3.000 anos antes de Cristo, quando apareceu a escrita. Então a Idade Antiga, né, vai começar quando a escrita aparece, ok? Nossa, mas foi tão importante assim as pessoas descobrirem o alfabeto e saberem escrever? Sim, foi muito importante a descoberta do alfabeto. O homem não nasceu escrevendo, o homem não nasceu sabendo matemática, o homem foi descobrindo a matemática, certo? Então, quando ele descobriu a escrita, as primeiras fórmulas de contar, os primeiros alfabetos e tal, não alfabetos, mas símbolos que significavam coisas escritas, então a Idade Antiga ela vai começar. O homem deixa de ser pré-histórico e entra na Idade Antiga. Mas e os dinossauros? Quando eles existiram? Gente, os dinossauros foram extintos há mais ou menos 66 milhões de anos atrás. Então, antes do que a gente costuma chamar de pré-história, mas pode colocar eles na pré-história, ok? Então, olha só, a gente tem a Idade Antiga na história, a Idade Média, que a gente viu nas feiras, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, a nossa atual. Ah, quer dizer que agora, 2020, nós estamos na Idade Contemporânea? Isso mesmo, nós estamos na Idade Contemporânea e isso é um assunto que vocês vão ver nem no 5º ano, vocês vão ver no 6º. Começar a ver. Então, a Idade Antiga, ó, ela vai desde a invenção da escrita, 3.000 anos antes de Cristo. Professora, quem que foi Cristo mesmo? Foi Jesus. Então, 3.000 anos antes do nascimento de Jesus, até a queda do Império Romano, em 476, do Império Romano do Ocidente, da cidade de Roma, tá? Então, que a gente viu outro dia? Que 2.000 anos atrás já existia comércio, já existia o dinheiro, já existiam... Eu falei para vocês do Império Romano. Na época do Império Romano já tinham as rotas comerciais, eu mostrei para vocês, certo? Isso foi há 2.000 anos atrás. Então, em que idade que foi? Na Idade Antiga, tá? Quando essa cidade de Roma cai, tá?
Na Idade Antiga existiram grandes civilizações, os egípcios, os gregos, os romanos. Eles inventaram as artes, o teatro, eles inventaram uma coisa chamada filosofia, depois vocês vão pesquisar o que é, eles inventaram o direito, enfim, foram o dinheiro, né? O dinheiro, as primeiras rotas comerciais. Então, a Idade Antiga fala sobre esses impérios, tá? Egípcio, grego e romano. Ok. E aí, vocês viram a Idade Média, tá? Vocês viram a Idade Média, onde apareceu a lição das feiras medievais no livro, tá? A Idade Média ela vai começar com a queda de Roma, né? Em 476, a cidade de Roma, e vai até a queda da cidade de Constantinopla, que era o Império Romano do Oriente, em 1453 depois de Cristo. Depois de Jesus, tá? Então, a queda de Roma, 476 depois de Jesus. Bom, mas qual que era a característica da Idade Média? Era uma idade que foi durante muito tempo governada pela igreja, tá? Mas isso vocês vão ver depois, né? Então, é importante que vocês saibam o seguinte, a história é pré-história e história. A história tem idades. A história começa com a Idade Antiga, depois a Idade Média, que vocês viram, Idade Moderna, e a nossa idade é a contemporânea, ok? Ok? Vocês estão se lembrando de tudo que eu falei? Quando que começa a Idade Antiga? Com a invenção da escrita. E ela termina quando? Com a queda de Roma, né? E quando que começa a Idade Média? A Idade Média começa com a queda de Roma aqui, ó, 476. E vai até 1453, que são essas feiras medievais, né? É uma idade muito distante da gente? E por que eu preciso saber de tudo isso, professora, para que vocês não entendam o presente? Por que a gente está como nós estamos hoje, tá? Os nossos antepassados, eles vieram de Portugal, a maioria dos brasileiros, né, da Europa, e esse continente europeu, ele teve história. O continente americano, ele tem uma história, né? Rio Preto tem a sua história. Por exemplo, eu não falei aqui que a questão aqui da cidade é Rio Preto por conta da sombra das árvores dos rios. Vocês sabiam disso? Sabiam que o córrego Canela passa debaixo da Andaló e que o Borá passa debaixo da Avenida Badibacite? Pois é, talvez não, né? Mas são coisas interessantes da gente saber aí, sendo cidadãos de São José do Rio Preto. Então, até mais, meninos. Até a próxima aula. E podem me perguntar. Agora, o meu celular